A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na Congregação Cristã no Brasil. Jardim Paulista, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, Atos capítulo 12. Conheça-te. Conheça você mesmo, irmã, na presença de Deus. Irmão Edson Massicano pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, onde nós aprendemos, né, irmãos, a servir a Ele em espírito e em verdade. Um Deus todo-poderoso, irmão, um Deus aonde nós sabemos que Ele fala com nossas almas e Ele alegra os nossos corações, né, irmãos? Então, deixamos aqui os nossos pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, de todos os movimentos, irmãos, que acontecem na nossa vida. Esse Deus, irmão, nos surpreende em tudo por tudo, né, irmãos? Vamos ouvir então, né, irmãos, este culto maravilhoso, aonde o nosso irmão Edson Antônio Massicano, né, pregou Atos capítulo 12. Deixa aqui seus pedidos de orações. Se nós formos um povo unido, sem querer ser alguma coisa, porque no funeral eu falei com o irmão Isaías, irmão Isaías, estava lá, ele que dá o atendimento agora na obra de Deus aqui, falou que vai vir aqui também. Falei, não tenho nada, estou sozinho, como que eu faço? O irmão Isaías falou assim, irmão Edson, é assim que o senhor quer, não tenha nada. Deixa o Senhor fazer, que Ele faz tudo por nós. Pediria assim, encarecidamente, que a Irmandade colabore conosco. Eu vou lhe dizer uma coisa, até comentei com o irmão Fernando. O Senhor dá a graça de atender a Vila Olímpia, o irmão Marcos está aqui, junto com o irmão Pascoal, dá a graça de atender também o Morumbi Real Parque. São irmandades que a gente tinha mais, né? Aqui sempre tive a oportunidade, sempre tive, graças a Deus, um maravilhoso relacionamento com o servo de Deus, nosso saudoso e querido irmão Paulo. Nunca. Com a família também, com todos eles, uma amizade muito grande. E nada com a consciência totalmente limpa, sempre respeitei o servo de Deus, nunca chamei o irmão Paulo de Paulinho, nunca. Sempre chamei o irmão Paulo de irmão Paulo. Sempre chamei o irmão Paulo de irmão Paulo. Vai deixar uma grande saudade, deixou uma grande lembrança, memorizar muitas coisas, mas a vida continua e nós estamos aqui, tá bom? Por isso, continuamente peço a oração da nossa querida Irmandade para que o Senhor continue aqui. Porque uma coisa é verdade, irmãos. Aonde o Senhor se faz presente, o povo vai atrás do Senhor e não atrás do homem. Tá vendo? Era o que eu tinha a dizer, que eu comentei com o irmão Walter, estava comentando antes de nós começarmos o culto. Nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, deixa eu ver se eu acho aqui. Uma palavra muito conhecida em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Jardim Paulista, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Uma vez que todos acharam, vamos ler com a guia de Deus. Atos 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias de asmos. E havendo-o prendido,
encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesmo. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu à escuta, e, conhecendo a voz de Pedro, e de gozo, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, havendo não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, e quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição dos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: a voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém. Nós acreditamos que este milagre, irmãos, tem que continuar acontecendo. Aqui em Atos, no verso 24, diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nós acreditamos que o Senhor precisa fazer com que a sua palavra cresça, apareça e se multiplica no meio do povo de Deus. É de grande responsabilidade o atendimento do culto à palavra de Deus. A palavra de Deus é profética. Cada um tem o seu dia, tem a sua passagem
nesta vida, seus problemas, suas necessidades. Quando chega ao final do dia, procura algum lugar para buscar o conselho da palavra de Deus. Nós que somos incumbidos desta missão difícil de transmitir à nossa querida Irmandade aquilo que se faz necessário segundo o povo de Deus ouvir e que veio buscar. O culto é algo muito espiritual. É uma coisa que quando nós percebemos que tudo se encaixa, os hinos, a oração, quando tem o testemunho e a palavra, tudo se converge e a necessidade do povo é suprida, é aquele que vem, porque muitas das vezes nós olhamos a aparência e achamos que está tudo bem, mas às vezes só Deus conhece o coração, só Deus. E o Senhor mandando a sua palavra nessa noite, o Senhor conhece coração por coração. Os nossos pensamentos, irmãos, eles são, ninguém pode entrar, sondar o que nós pensamos e imaginamos, ninguém. Só Deus. E o Senhor sabe o que cada um que entrou aqui nesta noite veio buscar da parte de Deus, pensando, imaginando, planejando, necessitado também de uma resposta. E aqui Pedro, irmãos, como nós acabamos de ler, ele estava neste lugar preso, mas ele estava, como diz assim, entre dois soldados, e ele estava assim. E de noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. O irmão está aqui. Assim pior estava Pedro na prisão. Não dava para fazer nada. Porém, quando a gente está com algo na nossa problema, na nossa mente, é difícil até dormir. E o Senhor sabe, alguém veio buscar a palavra de Deus, nem dormido direito tem estado estes dias. Uns com preocupação com a família, outros preocupação com a parte financeira, outros preocupados com um negócio que não está caminhando corretamente. Outros porque dentro da família, dentro do casal, não está devidamente ajustado e tem alguns problemas. E o Senhor sabe o que você veio buscar aqui. Outros preocupados com a obra de Deus, preocupados o que vai ser, o que vai acontecer. Mas viemos aqui buscar a palavra de Deus nesta noite. E o Senhor dá um recado muito simples, mais profundo. Volta para a tua casa, durma em paz. O Senhor está olhando por nós. O Senhor está olhando por nós. Não vai adiantar nada, você não vai conseguir fazer nada esta noite. E não vai resolver também nada. Mas você crê na palavra de Deus? À noite, estava o Senhor trabalhando em prol de Pedro na prisão. À noite estarei trabalhando em prol da tua necessidade também. Glória ao nome santo do Senhor. Quando uma equação ela se torna muito complicada, pode ter certeza, o melhor caminho é parar e refazê-la, porque a solução ela está numa forma de se resolver bem mais simples. Você veio aqui com uma equação muito complicada e você não consegue resolver, mas o Senhor já tem a fórmula para resolver e vai ser mais simples do que você está pensando. Glória é o nome santo do Senhor. Pedro estava preso, não tinha o que fazer. O Senhor sabe onde você está preso, a necessidade que está te prendendo e está tirando a tua alegria do teu coração. E o Senhor mandando esta palavra, Ele nos diz a todos nós, volte para a tua casa, durma em paz.
porque o que você não conseguir fazer, o Senhor vai dar um jeito e uma solução. Glória. E aqui, quando ele foi solto, aquela menina que era mais simples, ela acreditou que realmente era Pedro, ela conheceu. E quando foi falar com os adultos achavam que ela estava delirando, estava sonhando, e é assim mesmo. Depois que nós formamos uma mente, estamos mais estruturados com a nossa mente e consciência, nós não acreditamos em muita coisa. Mas veja uma criança acredita muito mais fácil do que nós. Nossa mente já ficou muitas vezes cauterizada, marcada, embrutecida, e nós já perdemos a fé. E às vezes uma criança acredita mais do que nós, mas hoje o Senhor nos vai dar uma mente para acreditar como uma mente de criança. Eu estou no teu caminho, glória ao nome de Deus, e sei aonde vai estar a tua libertação. E aqui, esta menina foi levar a notícia, e eles não acreditavam, e é assim mesmo. Tem muitas coisas que nós não acreditamos, irmãos, e estamos vivendo. E nós não estamos acreditando, estamos vivendo. E o tempo está passando. E o tempo nos vai dizer que aquilo tudo não foi um sonho, mas foi uma realidade. Glória ao nome santo do Senhor. Viver nesta graça não é um sonho, é viver uma realidade. É passar uma vida real. E se lembrarmos o que já fomos dentro da graça de Deus, os anos em que já transitamos aqui dentro, nós mesmo não acreditamos. Será que fui eu mesmo? Nem vi passar. Cheguei até agora. É um milagre estar de pé, meu filho, minha filha, diz o Senhor, para todos nós. Nós estamos de pé aqui porque o Senhor nos carregou até aqui. Você acha que Ele vai nos deixar sozinho agora? Não chegou ainda o nosso fim, não sabemos quando vai ser e nem como vai ser, mas se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos trouxe até aqui. Glória ao nome santo de Deus. Vimos muitos pararem, vimos muitos desistirem, mas o dom da perseverança foi o Senhor que nos deu. Sejamos perseverantes até o fim, e no final ouviremos aquela voz bendita: vinde benditos de meu Pai, herdar o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo. Perseverar é difícil, mas com a ajuda de Deus não é impossível. E nós começamos muita coisa nesta vida, e nós já paramos. Pode prestar atenção. Quantas coisas nós começamos e paramos. Quantas profissões queremos fazer, começamos, não continuamos. Quantas coisas que nós pensávamos que ia dar certo, esquecemos. Mas uma coisa é verdade. Uma coisa é verdade. O Senhor nos chamou na sua graça e fomos batizados. E estamos de pé até o dia de hoje aqui, não é verdade? Porventura fomos nós? Não. Se fôssemos nós já nem estaríamos aqui. E quantas vezes o adversário já se pôs no nosso caminho para destruir a nossa alma, para nos arrancar da sua graça, e quantas ofertas já nos foi oferecida para nós deixarmos a graça de Deus e partirmos para uma outra rota, que não é o caminho que o Senhor nos traçou, mas o Senhor nos deu perseverança, colocou-nos neste trilho, bendito é o nome santo do Senhor, e nos tem segurado até o momento presente. E às vezes nós falamos: não vou conseguir, não vou chegar, mas viemos buscar a palavra de Deus nesta noite, para mim e para todos nós, diz o Senhor, pelo conselho da sua palavra. Como o Senhor nos empurrou até aqui, Ele vai nos empurrar para dentro da sua glória. Não adianta começar e parar, temos que continuar e temos que terminar.
terminar de pé, com a consciência limpa, com as mãos limpas, servindo a Deus na esperança da vida eterna, e que quando chegar o nosso momento de deixar esta vida terrena, possamos dizer: Senhor, fui o que Tu me fizeste, nem mais e nem menos, alcancei o que Tu me deste. Muitas das vezes corri atrás de coisas que não era para mim, e não alcancei, mas aquilo que era para ser meu, eu nem busquei, Tu me trouxe na minha mão. Glória é o nome santo do Senhor, porque nos diz o Senhor pela Sua palavra, aquilo que Ele colocou para ser nosso no nosso caminho, você não vai precisar correr, nem ir aqui, nem ir ali, vai acontecer e vai aparecer, vai nascer do nada, glória ao nome de Deus, mas aquilo que não for para ser, nem que você corra para cá e para lá, nunca vai acontecer. Mas uma coisa é verdade, que sejamos livres, como foi Pedro da prisão, para servir ao Senhor. Com liberdade para cantar, com liberdade para orar, com liberdade para ouvir a palavra, pregar a palavra, anunciar o Evangelho e cantar aonde o Senhor... Porque, encerrando a palavra, mas preste bem atenção, todos nós que estamos aqui, pergunta ao Senhor e você lá depois, durante a semana, responde: qual é o dom que Deus te deu? O que é que o Senhor te deu? Você conseguiu já descobrir? Você já conseguiu descobrir o dom que Deus te deu? É difícil. Tem pessoas que passam pela terra e nunca descobrem o que quer ser. Fazem de tudo e não fazem nada, porque não a conseguiu descobrir. Mas viéssemos buscar a palavra de Deus. A Pedro, o Senhor tinha dado um dom, que era o dom de expressar a palavra. E ele dizia assim, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ele tinha sido incumbido para pregar a palavra de Deus. E a palavra tinha que estar na sua boca, e ele não podia voltar para trás. E ele tinha esta missão. Mas a cada um de nós que estamos aqui, o Senhor diz, alguma coisa eu te dei. Só que às vezes, irmãos, aquilo que o Senhor nos dá, nós não valorizamos. Nós achamos que aquilo que o nosso outro irmão tem, a nossa outra irmã tem, é melhor, causa mais alegria, dá mais prazer. Era aquilo que a gente queria. Mas nesta noite, o Senhor fala para todos nós, tenta descobrir o porquê e para que você nasceu. Tenta descobrir. Você vai ser mais feliz. Às vezes o Senhor te deu o dom de evangelizar, falar de Cristo, com uma naturalidade e espontaneidade muito grande. Às vezes o Senhor te deu o dom de orar, você ora maravilhosamente em casa, mas chega aqui e você trava. Mas o Senhor nesta noite vai te soltar da prisão e você vai servir a Deus com aquilo que Ele te deu para servir. Glória ao nome santo do Senhor. Que seja quebrado o cadeado de tudo aquilo que nos prende de servir a Deus naquilo em que nascemos para ser e fazer. Não é verdade? Outros nasceram para visitar. Outros nasceram para anunciar a Jesus Cristo. Servir a Deus, outros nasceram para tocar, cantar, outros nasceram para escrever, transmitir algo de uma forma muito espontânea, maravilhosa. Agora uma coisa o Senhor fala e para terminar, ninguém nasceu aqui para não fazer nada, ninguém. Alguma coisa o Senhor te deu a fazer. Se você procurar aquilo que o Senhor te deu, o dom que está em ti, e se dedicar nele, vai prosperar, vai dar flor, vai dar fruto, vai dar glória ao nome de Deus. Alaí, alamanaia, e você vai se encantar e você vai dizer, mas será que sou eu? Não, não é você, é o dom de Deus que te acompanha. O dom de Deus que te acompanha. E às vezes você não se apercebe que Ele está do teu lado.
está do teu lado. Às vezes você nasceu para ser uma pessoa que sai da tua boca conselho divino, de enxergar o que os outros não enxergam, de ter luz e entendimento que os outros não têm. Mas para tudo isso tem que se cultivar e buscar e saber para que eu nasci. Materialmente falando, irmãos, materialmente falando, um exemplo muito simples. Eu sei, materialmente falando, aquilo que eu gosto de fazer e faço. Eu não sei, sinceramente, eu não sei emendar 2 fios. Não nasci para emendar 2 fios, pintar uma parede, consertar um armário, pôr uma porta. Não nasci para isso. Eu sei que eu começo a fazer, mas não sai bem feito, sai fora do esquadro. Não dá certo, mancha, quebra. Eu sei para que eu nasci. E o Senhor vai te ensinar. E o Senhor me deu a graça de, já desde moço, vou contar para os irmãos, trabalhei com um italiano, ele faleceu, voltou para a Itália, muito inteligente, em 1972. Ele me disse assim, Massicano, é disto que você gosta de fazer? Ele me falou isso. Uma pessoa que não conheceu o Senhor. Eu falei, sim, é isto que eu gosto de fazer. Talvez, irmãos, eu falei aquilo, eu estava ali na Rua Pamplona, trabalhava ali na Rua Pamplona, em 1972. Eu chegava às 7 horas da manhã no escritório e saía às 7 horas da noite. Ficava 12, 10 horas trabalhando, fazendo conta. Mas era aquilo que eu gostava de fazer. É interessante, irmãos, quando eu falei para ele chamava-se Argento. Argento, é isto que eu gosto de fazer. Irmãos, pode crer, o Senhor selou no céu. Faz 53 anos que eu faço a mesma coisa. O Senhor selou no céu. E você vai descobrir o que você gosta de fazer e vai dar um sim para o Senhor. E o Senhor vai terminar na tua vida próspero naquilo que você começou. Vai começar. Hoje já não faço mais tanto. Mas quando eu passo a trabalhar com meus colegas, eu sinto um grande prazer de transmitir tudo aquilo da forma que fazia no passado. Hoje é diferente, mas se faz o princípio, o conceito é o mesmo, não muda. O homem pode mudar muita coisa, mas o conceito é o mesmo. Se você tiver que ajustar 2 peças de madeira, você tem que pôr um prego, um parafuso. Ou você usa um martelo, uma chave de fenda, mas a ferramenta é a mesma. Não é isto? Eles vão inventar uma furadeira mais elétrica, eletrônica, mas para juntar tem que ser aquilo. O princípio é o mesmo. E o Senhor vai te dar o dom de descobrir o que você tem que fazer e sair desta prisão amargurado. E fala assim, não sei para que eu vim neste mundo. O Senhor vai te ver, mostrar, glória ao nome de Deus. Dá um sim para o Senhor e naquilo que o Senhor colocar na tua mão, não desista. Porque o Senhor será conosco enquanto terminarmos a nossa jornada e carreira. Eu nasci para morar em São Paulo. Muitas das vezes pensei, vou morar lá no interior, mas não nasci para morar lá. Mas aqui é muito trânsito, muito barulho, mas aprendi a conviver com o trânsito e o barulho, andar no meio de todo o trânsito. Ontem na cidade estava um caos, não é isso, irmão? Um caos, sem farol, sem nada. Eu estava andando para cima e para baixo. Minha profissão deveria ser carteiro para entregar carta. Mas, graças a Deus, sou o que sou e o irmão é o que é. Eu tenho o meu valor perante Deus, você tem o teu valor perante Deus. Todos nós somos úteis nesta graça e nesta vida. Terminando ela, fica tudo aqui. Fica tudo aqui. Eu não posso atender um culto da mocidade, como a minha idade,
falar daquilo que já não é mais os meus projetos. Eu tenho que falar num culto da mocidade o que são os projetos da mocidade, porque o tempo vai mudando os nossos planos e os nossos projetos, mas o Senhor que nos dá o dom da palavra, Ele nos faz falar do presente e do passado, e pelo Espírito de Deus o futuro também. Glória é o nome santo de Deus. Este é o conselho da palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos ao Senhor na oração, irmão. Amém. Daste nos cantares dos hinos, na oração, no cantar dos hinos e, sobretudo, no conselho da Tua palavra. E agora, trazendo ainda na oração, na continuidade da palavra, alguém que aqui está preso numa gaiola. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor abriu a porta da gaiola, mas por estar tanto tempo preso dentro dela, perdeu a facilidade de voar. Mas nós te pedimos nesta noite, ensina-nos a voar sobre todas as dificuldades, para que possamos chegar no céu. Na pessoa de Cristo te damos glórias, louvores, honra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu vou pedir. A paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a luz bendita da sua palavra que permaneça nos nossos corações. Amém. Santo Deus, culto maravilhoso. Jardim Paulista, quinta-feira, 11/12/2025, Atos, capítulo 12, conheça-te. Irmão Edson Antônio Massicano pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, né, irmãos? Aonde nós aprendemos a servir a Ele em espírito e em verdade. Deixemos aqui os pedidos de orações, queridos. Deus abençoe grandemente a nação CCB. Fique com Deus.